Muito bem, então, dando continuidade, né? Vamos falar hoje da ótica geométrica, certo? E aí, a gente já falou um pouco na aula de sábado, né? Nós podemos ver a luz como onda, né? Com as frentes de onda, ou de maneira simplificada, observar a propagação da luz como raios, né? Em linha reta. E essa parte de considerar a luz como propaganda em linha reta, né, como raios, é o que nós chamamos de ótica geométrica, tá? Muito bem. E aí, esses raios podem ser refletidos num espelho, né? Ou, por exemplo, né, também lá refletido através de um microscópio, né? E isso aí vai gerar o que nós chamamos de imagens, né? Tanto no espelho como no microscópio, nós temos a formação de imagem justamente pela reflexão da luz, tá? Beleza. Então, aqui nessa aula, né, nós vamos tentar entender a formação de imagens, né? E, para isso, vamos aplicar esse, esse estudo dos raios, né? É uma forma de entender a luz como um raio, que é o que é próprio da geometria, aliás, da ótica geométrica, tá bom? E aí vão entrar as leis de reflexão e de refração que a gente já falou antes, tá? E aí, para isso, precisamos da geometria, tá bom? Estudo bem geométrico, por isso que o nome é ótica geométrica. Tá. E aí, utilizando os raios de luz, né? Com as leis de reflexão, de refração e com a ajuda da geometria, né? Vamos ter a ótica geométrica nos fornecendo a base para compreender o funcionamento de espelhos, né, de lentes, até mesmo das câmaras, né, e até do nosso próprio olho, né, e os instrumentos ópticos mais complexos que podemos montar, né. Beleza, então vamos lá. Nós vamos começar aqui pela reflexão em uma superfície plana, né, ou seja, um espelho plano. Aqui na figura, ó, você tem uma pessoa que está na frente de um espelho e tem um ponto aqui, P, que pode ser observado por essa pessoa, tá? Só que ela vai observar pelo espelho, tá bom? Eu vou tentar reproduzir bem aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo, a dinâmica ali daquela figura, né? Eu acho que eu posso só marcar lá, que seja mais prático só marcar lá. Então, é o seguinte, olha só. Você tem aqui o ponto, esse ponto vai refletir a luz do ambiente mesmo, né? E essa luz que vai ser refletida do ponto vai se espalhar, tá bom? E aí, tá vendo essas linhas roxas saindo aqui do ponto? Que é a luz que é do ambiente que é refletida no objeto e se propaga a partir dele, né? Essa luz que é refletida por ele vai, no caso, para a gente vai ser como uma espécie de fonte, né? De onde vão sair os raios. Olha aí. E aí, então, olha só, os raios que partem do ponto vão se chocar lá com o espelho. E aí, quando eles chegam aqui no espelho, eles refletem, ó. Pode observar os pontos, olha, nas setinhas, se a gente acompanhar as setinhas, ó. Os pontos começam aqui na fonte, vão até o espelho, né, ó, e refletem, certo? Todos eles fazem a mesma coisa, ó, certo? Todos eles. E aí, esse raio que é refletido pode chegar no olho, só que o que o olho vai enxergar, ó? O olho vai enxergar como se ele estivesse vindo em linha reta. Olha que curioso, né? E aí, para o olho, para a pessoa que está observando ali, ó, é como se o ponto, aliás, como se a luz estivesse vindo desse outro ponto, ó, que está lá
para a pessoa é como se o ponto estivesse lá do outro lado do espelho, né? Ok? Então, isso aí é o que a gente chama de imagem, certo? E aí você tem um objeto que com a luz refletida vai formar a imagem, ó, tá bom? A imagem é algo virtual, né? Não tem nada ali. Ela pensa que está ali por causa do reflexo, né? Os raios vão refletir e vão dar a impressão que tem um objeto ali, ó. Tá bom? Muito bem. E aí, então, é o que eu estava falando, né? Os raios vão refletir e vão dar a impressão que tem um outro objeto ali no ponto P', tá? Esse ponto P' é a imagem do ponto P, e como os raios de luz não passam realmente pelo ponto da imagem, né? Essa imagem é chamada virtual, né? Não existe nada aqui, ela ah, é só uma impressão, né? Muito bem. Então, vamos aqui adiante. Vamos analisar só um raio, né? Um raio daqueles, ó. O raio, na verdade, dois, né? Vamos observar aqui dois raios. Vamos observar um raio que sai do objeto que a gente está aí observando, né? Que é o ponto P. E aí ele vai em direção perpendicular ao espelho, certo? Nesse caso, ele bate e volta, né? Na mesma linha, ó, certo? Como está aqui desenhado na figura. E aí você pode ter um outro raio, ó, que vai aqui no ângulo θ. Quando ele bater lá no espelho, ele vai formar uma reflexão, né? Aqui, ó. E aí, como vai ter novamente aqui a direção normal entre o raio incidente e o raio refletido, nós vamos ter entre essas duas linhas perpendiculares, ó, o ângulo θ aqui, nesses ângulos, nesses cantos aqui, nesses vértices, né? Ok? O mesmo ângulo θ que vai estar ali também. Ok? Lembra lá da lei da reflexão, né? Os ângulos são iguais, né? De um lado e do outro da reflexão. Tá bom? E aí, se a pessoa observar esse raio, ela vai ter a impressão de que sai de um ponto P, linha lá do outro lado, né? Como a gente estava falando antes. E aí, ela, para a pessoa, ela vai ter a impressão que o objeto está lá do outro lado do espelho, né? E aí, se Professor, eu só tô ouvindo, eu não tô vendo nada. O meu não tá parado, eu já saí umas duas, três vezes, volta, mas não tô vendo, não. Cleomar, eu acho que é a tua internet, que alguém mais está tendo esse mesmo problema? O pessoal que está acompanhando aí, está tendo esse problema também? É porque eu liguei aqui, o meu celular está aparecendo, certo? Eu vou tirar um print e mandar para o senhor ver. Não, aí só pode ser a tua internet, se está todo mundo acompanhando, o Nilson disse que está normal para ele, certo? Eu vou deixar gravado aqui, Cleomar, mesmo que você não consiga ver agora, depois tu dá uma olhada, tá bom? Vai ficar gravado, né? Beleza? Então, vou continuar aqui a explicação, olha. Beleza. Se a gente marcar aqui um triângulo, ó, bem aqui nesse ponto, esse ponto que está exatamente perpendicular, nós vamos chamar ele de vértice, né? Vai estar indicado aqui pelo ponto V. E aí, vamos chamar de B esse outro ponto aqui, onde ocorre a reflexão. E aí, vamos enxergar aqui dois triângulos, né? Formado pelos vértices aqui, PVB, que é o do lado aqui do ponto real, né? E P'VB, que é do outro lado, aqui do lado da imagem, né? Tá bom? E aí, esses dois compartilham o mesmo lado VB, ó. Essa lateral, aqui é compartilhada pelos dois triângulos, ó. Certo? Que eu estou marcando aqui. E aí, então, esses dois ângulos vão ser iguais, né? O que está de um lado e o que está do outro, aqui é o θ. Dois valem θ. Ok?
Muito bem. E aí, nós vamos chamar de S a distância do espelho para o objeto, certo? E vamos chamar de S' a distância do espelho para a imagem, o ponto aqui que está aparecendo do outro lado. E aí, nenhum espelho plano, a gente confere, né, pode perceber que esses pontos têm a mesma distância, né? São aqui distantes do espelho, ó. A imagem e o objeto real estão à mesma distância do espelho. Ou seja, S é igual a S'. Beleza? Vamos adiante. Aí, vamos fazer aqui uma consideração, ó. A distância do objeto, se o objeto está do lado da luz incidente, né? Ou seja, um real, é a distância positiva. Tá bom? Muito bem. E aí, pode ser que a imagem seja formada do mesmo lado. Não acontece isso com o espelho plano, né? Mas nós vamos ver daqui a pouco. Espelhos curvos podem acontecer isso. Você tem a imagem no mesmo lado. E nesse caso, se a imagem está do mesmo lado, ela vai ter sinal positivo, certo? A distância dela vai ser marcada positiva. E quando você tiver a imagem formada do outro lado, vai ter sinal negativo, tá bom? Muito bem, aí nós vamos ter também o raio de curvatura para os espelhos côncavos e convexos, né? Aí ele pode ser também positivo ou negativo, dependendo de que lado ele está, da imagem ou do objeto real. Muito bem, aí como a gente já adiantou, né? A imagem sempre está do lado negativo, e aí você pode escrever assim, ó, a distância do objeto vai ser o negativo da distância da imagem, né? Beleza, vamos adiante. Eu estava falando da distância para a imagem, né? Mas nós temos uma outra coisa que pode ser observada num espelho, que é o tamanho do objeto, certo? O tamanho do objeto pode parecer diferente aí, dependendo do espelho, bom? E aí você pode ter aí uma ampliação, né? Ele pode ser aumentado, né? E se o objeto for aumentado, você pode entender quanto que ele aumentou, marcando essa razão aqui, ó. A altura do novo, do novo que eu quero dizer, da imagem, né? Y', dividido o tamanho original, né? Do objeto, Y, tá bom? Aí você vai marcar, assim, o quanto ele é deformado, né? Ampliado aí, certo? Nós vamos ver que isso só vai ser diferente, né? As duas alturas vão ser diferentes, ou os dois tamanhos, né? Do objeto. Se o espelho não for curvo, né? O espelho plano, os dois são iguais, tá bom? A imagem sempre está do lado de dentro, né? Do outro lado do espelho. Então a gente vai chamar de virtual. Ela é direita. O que quer dizer direita? Aqui, ó, eles estão sempre apontando para a mesma direção, tá bom? É como está bem aqui nessa imagem, ó. Aqui você tem um objeto e aqui tem a imagem, ó. A imagem formada num espelho plano é só uma inversão, né, ó, ou reversão, como está aqui, ó, certo? Se você usar a sua mão, as duas mãos assim, como estão aqui, ó, a mão direita se parece com a esquerda, né? A imagem formada é a mão esquerda, né? Esse aqui for a esquerda, a imagem formada é da direita, né? Fica refletido assim, ó. Revertido, né, na realidade. Muito bem. E aí, desse jeito, o tamanho é o mesmo, né? Do objeto e da imagem. Beleza. E aí, como eu já falei, a imagem ela é revertida, né? Ó, olha aqui. O polegar está aqui do lado do espelho
e o restante da mão está do lado oposto. A imagem é o contrário, né? Ó. Fica para o outro lado lá, né? Ó. Fica invertido, revertido. Bom, beleza? Então, isso aqui era o espelho plano, tá bom? As características são essas, né? Que eu acabei de mencionar. Vamos fazer agora um exercício para a gente entender melhor essas características aqui que eu falei do espelho plano, tá bom? Eu vou projetar agora. Pronto, tá aqui o exercício 8 daquela mesma lista que a gente começou a fazer na aula passada, né? A gente já fez alguns exercícios. Aí, dando continuidade, ó, quando chegar no exercício 8, começa esse assunto agora dos espelhos, né? Então, vamos entender agora, olha. Exercício 8 fala assim: a imagem de uma árvore cabe precisamente em um espelho plano, olha, como a gente acabou de ver, de 4 centímetros. Quando o espelho é mantido a uma distância de 35 centímetros do olho. E aí, você sabe que a árvore está a 28 metros do espelho, tá? Então, vamos imaginar aqui um espelho, deixa eu fazer bem retinho aqui. Imagina aqui que aqui é a superfície do espelho, né? Aí vamos imaginar uma pessoa, esse espelho está grande, deixa eu fazer menor aqui. Então tá aqui o espelho. Aí vamos imaginar uma pessoa observando bem daqui, que é o observador, né? Tá observando. E aí, para o observador aqui, nós vamos ter uma imagem se formando, ó, da seguinte maneira. Vamos imaginar aqui, opa. Vamos imaginar aqui um raio, ó, chegando perpendicular aqui, passando pelo finalzinho do espelho aqui, ó. Bem na extremidade do espelho vai vir perpendicular até no olho, certo? E aí, vamos imaginar um outro raio, ó, um segundo raio, passando lá pela outra extremidade, certo? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então, vejo que os raios estão passando bem pela extremidade do espelho, tá? E aí, eu vou fechar aqui o triângulo. E aí, deixa eu fazer de outra cor, né? Vamos imaginar aqui o objeto que está sendo observado, né? Essa linha vermelha seria a árvore. Deixa eu tentar desenhar aqui. A árvore está aqui, ó, o tamanho dela. Né? Imagina aí a árvore, aqui a copa, ó. Então, o tamanho dela é essa linha vermelha aqui. Aí, os raios vão vir, ó, retinho, até chegar no olho, tá bom? Então, tá aí, ó. Quer dizer, aqui é a imagem virtual, né? Na realidade, a árvore está aqui atrás do olho, né? Estaria atrás do olho, que é aqui que ele está vendo é a imagem, ó, certo? Aqui desse lado aqui é a imagem, né? Então, deixa eu escrever aqui. Aqui é a imagem. O objeto real está do outro lado, certo? Mas aí, como a gente acabou de ver, essas distâncias aqui, né? Ó, essa distância que eu estou marcando aqui, ó, que é do espelho para a imagem. Peraí. Vamos colocar aqui umas letras, ó. Vou colocar a letra O do olho. Colocar a letra E do espelho.
e vou colocar aqui letra A da árvore, ó, certo? E aí, bem que essa linha que eu acabei de escrever, ó, vou colocar D, E, A. Distância do espelho para a árvore, tá bom? Beleza, aí você tem uma outra distância aqui, ó, que é do olho para o espelho, né? D, O, E, certo? Muito bem. E aí, se você olhar por fora aqui, né, de tudo, daqui para cá, você vai ter a distância do olho até a imagem, né, ó, que eu vou chamar aqui D, O, A, do olho até a árvore, tá bom? Beleza, nós já temos alguns dados, olha. Aqui a gente sabe que do espelho para o olho, a distância é 35 centímetros. Então, distância do olho para o espelho, 35 centímetros. E aí nós temos também a distância da árvore para o espelho. Então, aqui é A, que dá 28 metros. Vejam que aqui é centímetro e aqui embaixo é metros. Vamos colocar tudo em metros, ó. Se você dividir por 100, aqui vai dar metros, não vai dar 0,35, tá bom? Então, essas duas aqui são conhecidas, ó. Distância do olho para o espelho e do espelho para a árvore. Se eu somar as duas, eu vou ter a distância do olho para a árvore, né? Ok, essa distância DOA aqui. Vou escrever aqui embaixo. DOA é igual a soma das duas, né? OE mais DEA. Bom, aí você soma para ter o valor, né? Se somar esses dois, vou fazer bem aqui embaixo. Se somar esses dois, o que é que vai dar? Vai dar 28,35, né? Fácil de fazer, né? Metros, tá bom? E agora, professor, agora eu quero descobrir qual é a altura da árvore, né? Eu vou chamar essa distância aqui, ó, vermelha, de H maiúsculo. É a altura da árvore. E aí, esse tamanho azul que está aqui no meio é a altura do espelho, ó, o tamanho do espelho, tá bom? E aí, nós vamos imaginar um ângulo bem aqui, olha só. Vou chamar aqui de θ, certo? Se você calcular o seno desse ângulo, vamos achar o que para o seno desse ângulo? Seno de θ. O seno de θ ele pode ser calculado de duas maneiras diferentes, tá? Eu posso calcular o seno de θ, ó, olhando esse espelho, aliás, olhando o triângulo formado aqui, ó, pelo O e pelo espelho, né? Do olho até o espelho. E aí, se você fizer por aí, quanto é que dá o seno, né? É o lado oposto sobre a hipotenusa. Ah, desculpe. Não é o seno, não, desculpe. Vamos calcular a tangente. Tá, deixa eu apagar aqui. O seno é apressado da hipotenusa, que a gente não tem informação. A gente tem informação dos dois lados, dos dois catetos, né? A tangente desse ângulo, ó, se você fizer com esse triângulozinho pequeno, é o lado oposto sobre o adjacente. Então, seria o H minúsculo sobre o DOE, tá bom? Porém, nós podemos calcular a tangente desse ângulo também pelo triângulo maior aqui, ó, do O até o A, certo? Olhando para o triângulo maior, a tangente vai dar o lado oposto sobre o adjacente, ó, que é DO. Bom, tá? Então, ó, eu calculei a tangente de dois modos, ó. O triângulo pequeno, que dá essa fração aqui. E pelo triângulo grande. Só que, como é o mesmo ângulo, a tangente é independente, né?
Beleza. E agora, professor, agora você pode, bem aí nessa igualdade, colocar os valores que a gente acabou de calcular ali antes. Aí nós vamos encontrar, ó, o H minúsculo. Ah, o H minúsculo é a altura do espelho. Vou colocar bem ali em cima. O H do espelho é 4 centímetros. Então, vai dar 4 centímetros em metros, dá 0,04 metros. Então, vou colocar aqui no lugar do H minúsculo, vou colocar 0,04. Sobre essa distância do olho até o espelho, que é de 35 centímetros ou 0,35 metros. Vai ser igual ao H grande, que é o que a gente quer descobrir, sobre a distância aqui, ó, do olho até a árvore, aqui na geometria que eu fiz, que a gente calculou ser 28,35, tá bom? Beleza, bem aí se você isolar o valor de H, né? Você vai descobrir que o H vai ser 28,35. Só imaginar passar esse 28,35 para o outro lado, né? Ele vai multiplicar aquela fração lá, ok? Aí você faz essa conta, eu fiz aqui antes, dá 3,24. Vocês confiram? Eu fiz aqui antes, deu esse valor. 3,24 o quê? Aí é metros, né? Então, quanto é que é a altura da árvore? 3,24 metros, tá bom? E aí vejo que eu só usei a geometria, né? A geometria para achar o tamanho da árvore. Aqui é ótica geométrica, né? Beleza. Deixa eu voltar lá para o slide. Muito bem, tá aí. Quer dizer, aqui é a lista, né? Vamos voltar para o slide. O slide é esse aqui. Aí, eu estava falando justamente do espelho plano, né? Fizemos ali um exercício. E aqui um resumo das características, né? A imagem é virtual, ou seja, está sempre do outro lado do espelho. Ela é direita, ou seja, vai ter a mesma orientação, né? Ó, mesma orientação. Vai ter o mesmo tamanho, né? O tamanho do objeto é conservado aí na reflexão, mas ela é revertida, né? Ok? A imagem dele, vou refletir, ficaria assim, né? Do outro lado. Batendo e voltando, ele inverteria assim, né? Ó. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Adiante. Vamos ver agora uma superfície esférica, né? O famoso espelho esférico. E aí, já é um pouquinho mais detalhado aqui, né? Para entender, né, como é que vai acontecer, eu acho que é melhor a gente olhar para essa primeira figura aqui, né? Para essa segunda, ó. Nós vamos ter um objeto, vai refletir a luz, né, esse objeto, ele vai funcionar como uma fonte. Os raios vão bater na superfície curva, e aí esses raios, olha só, quando eles refletem na superfície curva, eles podem se juntar aqui numa determinada posição, e aí dessa posição de onde eles se aglutinam aqui, né, se encontram, eles vão se espalhar novamente, ó. E aí, se um observador estiver bem aqui nessa posição, ele vai ter a impressão de que esse segundo ponto aqui, ó, P', é a fonte desses raios, tá bom? Ok? Os raios vão sair do objeto, vão refletir, vão se encontrar aqui na posição e depois vão se propagar de novo como se fosse uma fonte, ó, tá? Então, a impressão que o observador vai ter é que o objeto está aqui nessa outra posição, ó, P', tá? Então, você tem um objeto nessa posição P e tem a impressão de que ele estaria aqui nessa outra posição P', né? Então, esse P' aí é a famosa imagem, né? Certo? Beleza, então dá para ver aí que nesse caso a imagem, ó, não está lá do outro lado, está do mesmo lado, como eu estava falando antes, né? Pode acontecer isso no espelho curvo.
o objeto e a imagem se formam do mesmo lado. Ok? A impressão que ele está do lado de cá. E aí, você pode ter dois tipos de reflexão. Essa aqui, que está na figura, que é o espelho côncavo. Ou você poderia ter um outro tipo de espelho ao contrário, assim, né? Ó. Aí ele é chamado de espelho convexo, né? Esse outro formato aqui. Daqui a pouco nós vamos ver os detalhes do convexo. Tá. E aí vai ser importante para nossa análise geométrica aqui, a posição do objeto, que a gente chama de S, a posição da imagem, que a gente chama de S', e a curvatura desse espelho, tá? O espelho é uma curva, né? É um pedaço de um círculo que tem lá um determinado raio, né? Uma determinada curvatura, tá bom? Beleza. Tá, eu comentei primeiro aqui a figura B, mas você tem aqui também essa figura A, que é uma análise aqui só observando dois raios, né? Um raio que vem aqui, olha só, vai até o limite do espelho, reflete e volta. Nessa reflexão, a normal vai ser identificada com o raio, a linha radial, ó. Tá bom? Essa linha amarela que eu destaquei aqui, ó, é o raio de curvatura, tá bom? Então, ó, um raio vem, bate em uma determinada posição, e ele reflete, ó, em torno do raio, tá bom? O refletido vai sair na outra, do outro lado, né? Essa direção normal que é a radial. Bom, muito bem, e aí ele vai atravessar aqui um ponto que é justamente a linha perpendicular, ó, que liga o objeto ao espelho. Essa linha perpendicular do objeto até o espelho vai definir o ponto de vértice, ó. Essa linha vai do ponto até aqui a perpendicular com o espelho é o vértice, tá bom? E outra forma de enxergar aí é que essa linha é a linha que contém o objeto, contém o centro da curvatura, né? E o ponto P'. P' quem é? É a imagem, né? A imagem aqui, ó, esse mesmo ponto, tá bom? Então vejam que você tem aqui a distância da imagem, que está aqui dentro, e tem a distância do objeto, que está aqui fora, ó. Então, do jeito que a gente está vendo aqui, ó, a distância da imagem vai ser menor, tá? Com essa linha. Muito bem, aí a gente poderia relacionar esses ângulos, poderia fazer aqui uma geometria para esses ângulos e chegar nessa situação bem aqui, ó. Nós podemos demonstrar geometricamente que a soma desse ângulo alfa com esse ângulo beta vai dar 2 vezes esse ângulo φ aqui, ó, tá bom? Muito bem, e aí, assim, tem os pontos importantes aí que eu já falei, né? O vértice, o centro da curvatura, da curva, né? O raio de curvatura e essa linha, nós chamamos de eixo óptico. Essa linha que contém o objeto, o centro, a imagem e passa pelo vértice aqui, ó. Tá bom? Essa linha aqui é chamada de eixo óptico. Beleza? Muito bem. Nós podemos usar uma aproximação chamada aproximação paraxial, tá bom? Que aproximação é essa? A gente considera os raios que esses raios, né, estariam muito próximos ao eixo, ou seja, os ângulos são pequenos. Esses ângulos que a gente acabou de falar ali são todos pequenos, tá bom? E aí aquela relação geométrica que a gente viu antes, ó, a soma dos ângulos é igual a 2 vezes, né? A soma de dois ângulos vai dar 2 vezes o outro. A gente pode reescrever
usando o seguinte resultado, ó. De onde é que vem isso aqui, ó? Vem do seno. Se a gente calcular o seno de um ângulo, se o ângulo for muito pequeno, a gente pode aproximar o seno do ângulo ao próprio ângulo. Bom, é o que foi feito aqui. O seno é essa razão que está aqui desse lado, do lado direito, né? Ó. Essas razões que estão aqui são o cálculo do seno. Mas como o ângulo é pequeno, você aproxima ao próprio ângulo, tá bom? E aí, substituindo isso naquela relação ali de cima, ó, o primeiro ângulo, o segundo ângulo, vai ser igual a 2 vezes o terceiro ângulo, ó, tá bom? E aí, nessa expressão, tem a distância h repetida, ó, nos 3. Poderia dividir os dois lados dessa equação por esse fator h, e aí a gente chega na famosa equação dos espelhos esféricos, ó, tá bom? O que a gente descobriu aí, ó? Que 1 sobre S, quem é S? É a distância para o objeto, né? Essa é a distância para o objeto. 1 sobre a distância para o objeto vai ser igual a 1 sobre a distância para a imagem, certo? Vai ser igual a 2 sobre R. Quem é R? É o raio, né, da curvatura. É o raio da curvatura. Ok? Então tá aí. Equação dos espelhos. Vamos... Acho que tem um exercício. Tá, mas vamos dar aqui mais umas características de fazer o exercício. Primeiro, aqui, outro aspecto importante, né, que a gente pode adicionar aqui, é o conceito de foco. O que é o foco de um espelho esférico? Bem, aqui a gente citou a distância de um objeto, chamou de S, né? Bem, aqui nessa equação, você pode considerar que o espelho está muito distante, né, do objeto. E aí, você faz essa consideração, ó, fazendo a distância do objeto tender para o infinito, ó, certo? Se você fizer a distância do objeto tender para o infinito, a distância da imagem vai ser localizada bem no ponto R sobre 2, tá bom? Esse ponto R sobre 2 é o que nós vamos chamar de foco, né? É o foco. E aí, nessa situação, né, de um objeto muito distante, todos os raios vão chegar paralelos entre si, ó. Se o objeto está muito distante, os raios que são emitidos desse objeto vão chegar aqui, olha, paralelos entre si, ó, praticamente paralelos, tá bom? Dá para a gente fazer, quanto mais distante o objeto, mais próximo nós vamos ter de observar isso aqui, ó, tá bom? Você vai aumentando, até quando você chega nessa aproximação aqui, né? Quanto mais longe ele estiver, mais isso aqui é verdade, ó, certo? Muito bem, então, olha só, quando esses raios vierem até o espelho curvo, eles vão refletir, e eles se encontram onde? Bem onde forma a imagem, né? Ou seja, no foco. Todos os raios que são, olha aqui, ó, perpendiculares entre si vão se encontrar aqui, ó, no foco, tá bom? Aí vejo que as linhas são paralelas ao eixo óptico, todas elas. Tá? O eixo óptico está aqui passando pelo C, pelo vértice aqui. Quer dizer, vai passar também pelo foco, né? Pelo foco, pelo vértice e pelo centro da curvatura. Bom? E aí, vice-versa, né? Se você tivesse um objeto aqui exatamente no foco, os raios refletiriam de maneira inversa, né? Ó, tá bom? Aqui é a figura do nosso lado esquerdo. São os raios chegando, refletindo e se
se encontrando no foco. Bate no espelho e reflete até o foco. Aqui é o contrário, ó. Se você tiver uma fonte no foco, os raios vão fazer o caminho inverso, ó. Vão até o espelho e voltam todos eles paralelos entre si, tá bom? Muito bem, e aí nós vimos então que esse ponto é chamado de foco, né? E a distância do espelho para o foco é justamente metade do raio, né? Raio sobre 2. Tá? Informação importante que nos permite reescrever aquela equação de antes, ó. Você pode escrever a equação dos espelhos assim, ó. 1 sobre S é igual a 1 sobre S', né? Ou seja, aqui é o objeto real, aqui é a imagem. E aí, do lado de lá, em vez de ter o R da curvatura, né? Você vai ter o F do foco. Tá bom? Muito bem. E aí, você também pode comparar a imagem com o objeto, tá bom? Vamos imaginar aqui, olha só como está aqui embaixo, um objeto que está aqui do lado, que está do nosso lado esquerdo, né? O foco está à direita para nós aqui dele, ó. Foco no centro. E aí, quando você tem essa situação aqui, né? Os raios que partem desse objeto, ó, podem passar pelo foco, aliás, pelo centro, ou podem ir até o vértice, né? Quando passar pelo vértice, ele vai voltar e vai seguir aqui uma trajetória refletida. E aí, olha só o que vai acontecer, né? Bem que esse ponto vai parecer como se fosse aquele ponto ali, ó, de cima. Vai dar a impressão que aquele ponto ali de cima é esse ponto aqui de baixo, ó. Certo? A luz vai sair desse ponto e vai dar a impressão que ele tá saindo daqui, né? Tá bom? E aí, então, a impressão que nós vamos ter é que o objeto inverteu, né? Ó. A orientação dele era para cá e quando a gente observar, né, fizer uma observação, ele vai estar como se fosse assim, ó, né? E aí, então, você vai ter uma direção para a imagem, que é essa que nós vamos chamar de direita, e vamos ter uma outra orientação para a imagem, que é essa que nós vamos chamar de invertida, tá bom? Ok? Então, o que tiver aqui para nós é como se fosse vertical para cima, né? É a direita, e esse aqui, vertical para baixo, seria a invertida, tá bom? Beleza, aí você pode calcular aquele M lá que dá ampliação, né? Vocês lembram? Que é a proporção entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto real. Lá para o espelho plano, dava igual, ó, né? O Y' e o Y são iguais lá no espelho plano. Do mesmo modo que o S' e o S são iguais lá, que é a distância ao objeto. E aqui não, vai ter essa proporção, ó. As distâncias vão estar na mesma proporção dos tamanhos, ó, certo? Então, a gente tem uma segunda equação importante para os espelhos, né? Temos essa aqui, a equação do espelho, e temos essa aqui também, né, que vai dar ampliação. Podemos usar essas duas equações para estudar diversas situações aí para os espelhos, tá bom? Beleza. Sim. Aqui é aquela mesma figura. Então, aqui, ó, imagine esse ponto Q, dois raios saindo dele, ó. Um vai refletir lá no vértice e o outro vai vir passar aqui pelo centro da curvatura. Vejam que, olha só, você vai ter um batendo e voltando nesse aqui que tem a direção radial, e o outro lá do vértice, ó, vai formar um ângulo de reflexão com a linha aqui radial, tá bom? E aí esse ponto que eles se encontram, ó, vai dar a impressão de que é uma fonte de luz, né, ó.
que os raios estão divergindo a partir dele. E é esse ponto é que vai gerar a imagem, ó, tá bom? Naquele ponto vai estar refletido aqui. Tá? Da mesma forma que o ponto de baixo, ó, vai estar refletido aqui embaixo, certo? Então, você vai ter a imagem desse jeito, tá bom? Existe uma outra possibilidade. Ao invés do objeto estar aqui, ó, do nosso lado direito e o centro aqui do lado esquerdo, ele pode estar numa posição onde o S é menor do que o raio, tá bom? Aqui, nessa situação que a gente está vendo, o raio é menor do que o S. Você pode ter a outra situação que é o raio ser maior do que a posição do objeto, tá? Podemos explorar essa outra situação no exercício, tá bom? Eu vou tirar bem aqui o slide, vamos dar uma olhada no exercício. Pronto, aqui, nosso novo exercício, vamos fazer agora. Olha só, você tem um objeto de 0,60 centímetros de altura, que é colocado a uma distância de 16,5 centímetros do lado esquerdo de um espelho côncavo, certo? Que possui um raio de cobertura igual a 0,22 centímetros. Ou de 22 centímetros. Vamos desenhar aqui, deixa eu pegar aqui uma linha para fazer. Imagine que aqui é a linha do eixo óptico, né? Nosso espelho, deixa eu fazer de outra cor, vou fazer azul. Nosso espelho vai estar por aqui, assim. Pronto, aqui nosso espelho. E aí, vamos identificar aqui os pontos. Você tem um ponto bem aqui, ó, onde o eixo cruza o espelho, que é o vértice, né? Você tem um ponto aqui que eu vou chamar de C, que é o ponto de curvatura, né? A distância do C até o espelho vai ser sempre R, tá bom? Deixa eu fazer aqui embaixo. A distância é R sempre, ó. A distância do ponto C até o espelho vale R, tá bom? Qualquer ponto aqui do espelho até o C vale R a distância. É o centro, se fosse completar o círculo, né? Aqui seria o centro do círculo. E agora, professor, faltou bem aqui no meio, bem no meio da distância entre o centro e o vértice, né, numa posição R sobre 2, nós temos o foco, ponto F, tá bom? O ponto F está numa distância aqui, R sobre 2. R sobre 2, ó, bem na metade, é o foco. E aí, olha só o que a gente tem aqui de informação. Ó. O raio R aqui, ó, vale 22 centímetros. Vou anotar aqui, ó. Raio vale 22 centímetros, tá bom? Enquanto que a distância do objeto é 16,5. Você lembra quem é a distância do objeto? É o S, 16,5 centímetros, tá bom? Então, olha só. Peraí, vamos calcular logo a distância do foco, né? A distância focal que é esse F minúsculo, que é simplesmente o raio sobre 2. Tá bom? Você tem aqui esses dois dados, que é o raio e a distância focal, ou, aliás, a distância do objeto. E aí, podemos calcular o valor da distância do foco, né? Pega o raio, que é 22, divide por 2, então vai dar 11 centímetros. Então, olha só, aqui dá do C até o V dá 22 e do F até o V dá 11. Se você for localizar aí a nossa imagem, ó, ela estaria num ponto bem por aqui assim, certo? Ou seja, o S estaria por aqui assim, ó.
Por quê, professor? Essa distância aqui ela é intermediária, olha, ela tem, aqui é 11 e aqui é 22, né? Tá entre esses dois, né? Aqui, até aqui vale 22, até aqui vale 11, 16 estaria por aqui, né? Mas talvez estaria mais no meio, né? Vou tirar aqui. Está mais no meio aqui, sim. Então, aqui a distância é S, ó. Tá bom? Então, tá aí. E agora, professor? Agora, vamos fazer o diagrama dos raios principais, ó. Nesse caso, como é que ficariam os raios principais, né? Vamos imaginar um objeto aqui, fazer de vermelho. O objeto estaria bem aqui nessa posição S, ó. Já está bem na posição S. Bom, que é o objeto, que tem essa orientação aqui. E aí vamos fazer um raio que sai do objeto. Fazer de qual cor aqui? Fazer de azul. Imaginar um raio sendo do objeto. Aqui bem nessa direção paralela ao eixo óptico. Aí nós sabemos que isso aí vai gerar, ó, uma linha que vai passar no foco. Começa aqui, passa pelo foco. Deixar bem por aqui. Vamos ver se tá bom aqui. E aí vamos imaginar uma outra raio indo de lá, passando pelo foco. E aqui no espelho. Aí quando ele bate no espelho, ele volta assim. Ah, pronto. Era assim que eu queria fazer. Pronto. E aí, olha, nesse ponto esse ponto aqui vai ser a interseção de 3 raios, desse raio aqui. Pronto, agora deu certo. E aí, nessa interseção desses 3 raios, ó, aqui vai dar a impressão de que tem uma fonte, ó. Ou seja, bem aí, você vai ter a imagem. Esse ponto é a fonte original, os raios estão saindo dele aqui, ó, desse ponto. Só que se alguém observar daqui, ó, vai dar a impressão que está saindo daqui, ó, dessa posição, né? E esse ponto é espelhado nesse, né? Aqui é o objeto, aqui é a imagem, ó. A imagem ficou invertida e ficou maior, certo? Ok? Lá naquela figura que eu mostrei antes, a imagem ficava menor. Aqui a imagem fica maior, tá bom? Muito bem. Tá, aqui foi só para mostrar o diagrama dos raios, certo? Ah, aqui seria um segundo tipo de diagrama, né? Qual é a característica desse aqui? A característica desse é que a distância do S o S é menor que o raio, né? Ok? Aquela outra figura é o contrário, né? O R que é maior que o S. Ok? Beleza, e agora nós podemos usar esses dados que estão aqui e combinar com as equações que a gente viu antes, tá bom? Vou pegar aqui mais uma página. Aí, quais foram as equações que a gente viu antes? A gente viu duas equações, ó. 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem, vai ser igual a 1 sobre o foco, a distância focal, tá bom? Muito bem. E aí, se você substituir aqui os dados conhecidos, quais são os dados conhecidos? A gente sabe que a distância para o objeto é
de 16,5 centímetros e que a distância focal é de 11, ok? Então, vou colocar aqui esses valores, ó, fazer aqui do lado. 1 sobre 16,5 mais 1 sobre essa linha é igual a 1 sobre... Opa, aqui a gente sabe também, a distância do foco é de 11 centímetros, tá bom? E aí você pode isolar o valor de S', ó. 1 sobre S' é igual a 1 sobre 11 menos 1 sobre 0,5. Se vocês fizerem essa conta aqui, eu fiz aqui antes, vai dar... vai dar 303, né? 303, peraí. Não. Fazer de novo aqui. Fazer de novo aqui essa conta. 1/11, 1/11 menos 1 sobre 16,5. Dá 0,0303. Pronto. Aí dali você descobre que o S' é 1 sobre esse valor aí, 0,303. E vai dar, vamos fazer aqui a conta, 1 dividido por 0,303. É 33, né? 3,3. Fiz a conta errada aí. 33 o quê? Aí a unidade de distância está em centímetros. Então, deu 33 centímetros, beleza? Tá. Aqui é uma das equações. Qual foi a outra equação lá que eu disse que é importante? Aquela que dá ampliação. Ó. Você pega a distância, aliás, o tamanho do objeto, da imagem, que é y', divide pelo tamanho do objeto real, né? Aí a gente vai chamar isso aqui de m, que para os espelhos, né? Isso aqui vale para todos os espelhos, né? Ah, nós vamos ter essa proporção aqui sempre, né? E aí, o que a gente tem como conhecido? Ó? A gente tem o tamanho do objeto, opa, temos as duas distâncias, né? Distância S, que vale 16,5, o S', que vale 33. Temos o tamanho do objeto, que vale 0,60, que é esse aqui. Ó. Então, se a gente substituir nessa igualdade, ó, podemos encontrar o y'. O y' a gente não sabe, mas eu sei que é um y. O y é o tamanho do objeto, que é 0,60, que está lá no enunciado. Vai ser igual a menos o S', o S', peraí. Tá certo. O S' vale 33. E o S vale 16,5. Pronto, é isso mesmo. E daqui você isola, vou fazer aqui embaixo. Y' vai ser menos 0,60 vezes 33 dividido por 16,5. Vou fazer aqui essa conta. E aqui, ó, vai dar 1,20 centímetros, né? Centímetros. E aí ele aumentou, né? Porque ele só tinha 0,60 e foi para 1,20, né? Aumentou. Dobrou, né? Dobrou. De 0,60 para 1,20. Dobrou de tamanho. Dá para ver aqui na figura, ó, que a imagem é maior do que o objeto. Ó. No caso, vai aumentar o dobro. Deu o dobro aqui, né?
0,60 passou para 1,20. Muito bem, então vamos lá para o slide de volta. Deixa eu tirar aqui. Voltar para o slide. Cadê você, slide? Muito bem. Tá, só que é o slide, não o exercício. Pronto, tá aqui. A gente parou bem aqui no espelho côncavo. E aí, agora, dando continuidade, vamos ver o convexo, né? O convexo, olha, tem esse outro formato que tá aqui embaixo, ó, tá bom? E aí, ó, do jeito que a gente construiu lá a imagem no espelho convexo, côncavo, aliás, você pode montar também o mesmo raciocínio, ó, bem que esse ponto P. Imagine esses dois raios que estão emergindo aqui do ponto P, ó. Um raio vai bater aqui na superfície e vai refletir, ó. Tá aqui, vai formar um ângulo igual aqui com essa linha. Que linha é essa? É a linha radial, ó. Tá vendo aqui o raio R? É a linha radial. Ele vai seguir, ele vai fazer aqui uma reflexão em torno da direção radial, tá bom? Parecido com o que a gente viu agora no espelho côncavo, né? Só que era para dentro, aqui é do lado de fora, né? Para fora, ele vai abrindo, né? Muito bem, e agora? Você tem o outro raio batendo e voltando, ó, certo? E aí, se um observador fosse observar, né? Ele ia ter a impressão que esse raio aqui refletido, ó, saiu na realidade desse outro ponto P aqui, tá aqui embaixo, ó, certo? Ele veria o raio que bate e volta aqui no vértice, e esse outro que vai ali direto, ó. A impressão que ele teria é que os dois raios estão vindo desse ponto. Então, quem é esse ponto? É a imagem, tá bom? Beleza, aqui para um ponto, mas você poderia imaginar um objeto extenso, fazer um raciocínio, ó. Esse ponto aqui a gente já localiza ele do outro lado. E aquele ponto lá de cima, da outra extremidade, ó. Se você pensar em dois raios, ó, um batendo aqui um ponto que vai até no centro, né? Ou seja, que é a direção radial, e um outro que vai até no vértice, ó. Bom, e ele vai refletir aqui formando um ângulo igual. E aí, novamente, ó, você pode traçar a linha voltando, encontrar um ponto aqui que é linha. Esse ponto que é linha que está aqui, ó, ele vai ser a imagem desse ponto Q, tá? Quem olhar, quem observar, vai ter a impressão de que esses dois raios aqui, ó, eles estão saindo desse ponto, tá? Então, aqui vai ser a imagem. Vai dar a impressão que está saindo daqui, ó. Eles estão divergindo daqui, tá? Muito bem, então, se aqui esse vetor azul é o objeto, esse vetor amarelo aqui seria a imagem, ó. E aí, então, no espelho convexo, a imagem também é virtual, ó. Ela está do lado aqui de dentro do espelho, né? Ela é direita também, como no espelho plano. Ela não inverte de cabeça para baixo, né? Fica na mesma orientação. Porém, ela é reduzida, ó. Encolhe, né? Encolhe, ok? Ela vai ficar menor, certo? A gente vê isso no dia a dia, né? Você pega uma superfície curva, uma colher, por exemplo, né? Se você olhar para o lado convexo aqui, ó, você vai ver as coisas pequenininhas, né? Se você olhar do outro lado, é o contrário, o outro lado vai aumentar, né? Um lado aumenta, o outro lado diminui. Beleza. E aí, agora a gente vai olhar para o centro, o que vai ser importante para nós é esse centro que está do outro lado, ó, do lado virtual. Então, nesse caso, quando a gente fizer aquelas mesmas equações de antes, tanto o R como o F, vamos ter um sinal negativo. Por quê?
O sinal negativo só significa que o objeto está do outro lado, ó. Não está do lado real, está do lado virtual, tá bom? Inclusive a imagem, ó, o S' vai ser negativo, ó, porque está do lado virtual, certo? Muito bem. Vamos fazer um exercício. Deixa eu ver se ainda tem mais. Ah, tem. O foco também vai ficar do lado virtual, né, como eu já falei. E aí, um espelho desse tipo é usado, por exemplo, em retrovisor, né? Ele vai dar um campo de visão mais amplo, certo? É, você pode pegar algo grande e, digamos assim, torná-lo menor no campo de visão, né? Certo? Isso é usado muito em retrovisor, né? Você já viram, tem aqueles retrovisor de caminhão que tem um espelho grande e um espelho pequeno dentro, né? O espelho pequeno é desse tipo aqui, convexo. Vai dar um ângulo maior, de visão maior. Beleza, vamos fazer um exercício para aplicar isso que eu estou acabando de comentar aqui. Muito bem, está aqui o nosso exercício. Vamos olhar para uma tigela esférica, né? Eu estava dando o exemplo ainda há pouco de uma colher, né? Mas não é uma tigela agora, esférica. E aí, ela tem uma curvatura de... Ah, não, que nem a curvatura não. É a distância. Você segura ela a 60 centímetros do seu rosto. E aí, o fundo vai estar na sua frente. E ela é de um metal polido com um raio de 35 centímetros, tá bom? Curvatura. E aí, você pode observar a imagem no seu nariz, que tem cerca de 5 centímetros, tá? Onde é que vai ser formada essa imagem, né? Tá, vamos desenhar aqui. Vamos fazer um desenho aqui para a gente entender. Deixa eu fazer aqui a famosa linha focal, né? Ou a linha ótica, aliás. Aqui é a linha, tudo vai acontecer em torno dessa linha, né? E aí você tem um espelho que dessa vez é assim, ó, né? Que é o espelho. E aí você tem um objeto, fazer o objeto aqui ah, assim, né? Opa, que é o objeto, certo? O objeto. Aí você tem a distância do objeto aqui para o espelho, que a gente chama de S, tá bom? E aí, vamos identificar aqui as outras distâncias, né? Esse ponto, ó, onde se encontra o espelho com o eixo, é o vértice V. Bem aqui deve ter um ponto R, oh, desculpe, o ponto C, que a distância até o vértice, opa, a distância até o vértice, do vértice até o ponto C, vale R, ok? E é bem no meio aqui, na metade da distância, na distância aqui R sobre 2, na distância R sobre 2, você tem o foco, que é o ponto F. Bom? O vértice, o foco e o centro da curvatura. E agora? Agora, como é que vai se formar a imagem, né? Você pode imaginar aqueles raios que a gente viu antes, né? Imagina um raio indo até o centro, né? Fazer de azul. Daqui ele vai até... Opa. A partir daqui até o centro, né? Ok? E aí ele bate e volta, né? Esse aqui bate e volta.
Ele vai, reflete no mesmo, vai e volta, ó, tá? Esse lado aqui é virtual, ele não passa para cá, não, né? Aí vamos imaginar um outro raio que parte daqui vai até o vértice. Aí ele vai fazer um ângulo de reflexão, né? Vai refletir aqui para o outro lado, assim, tá? Muito bem. Então, isso aqui vai para cá. E aí, olha só, ele dá a impressão, esse raio aqui, ó, dá a impressão que ele veio daqui, ó, né? Ele vai dar a impressão que veio daqui. E aí, então, esse, esse ponto aqui, ele vai dar a impressão como se fosse o ponto lá de cima, assim, certo? Esse ponto é um reflexo daquele lá, né? É, lá naquele outro exemplo, tá? Era o ponto Q, e aqui era o ponto Q', né? Aí esse aqui de baixo era o P, e aqui era o P', né? O P' é a imagem do P, o Q' é a imagem do Q, ó. Então, entre os dois você tem um objeto, certo? Então, aqui está a imagem, ó. Esse P' aqui é a imagem que vai ser vista pelo o espelho, né? E aí vejam que essa imagem, ó, vai ter uma distância S', bem aqui. A distância S' por aqui, que é a distância até o espelho. Opa. Que é a distância até o espelho, ó. Ok? E agora, professor, com os dados que foram fornecidos, a gente pode descobrir o tamanho dessa imagem, ó. Quem é o tamanho da imagem? Se vale y o tamanho do objeto, o tamanho da imagem é o y', né? A gente já fez antes na outra imagem. Como é que a gente resolve esse problema? Do mesmo jeito que a gente resolveu aquele anterior. A gente faz aplicando aquelas duas equações, ó. Professor, a mesma equação vale para o espelho, para o espelho convexo também, tá? As mesmas, essa aqui e aquela outra, o M igual y' sobre y, a menos S' sobre S. As duas equações continuam válidas. Vamos aplicar as duas, só que qual é a diferença? A diferença é que as distâncias que estão desse lado aqui, do lado virtual, elas são negativas, tá bom? Aí a curvatura, que é 35, o R, né? Vou escrever aqui embaixo, de preto. O R, ao invés de eu marcar 35 positivo, eu vou marcar 35 negativo. Por quê? Só porque ele está desse lado aqui, do lado virtual, tá bom? Aí você divide por 2 o raio, você vai ter o foco. Como o raio é negativo, o foco vai ser negativo também, está do mesmo lado aqui, do lado do negativo. 35 por 2 dá 17,5, né? 17,5 centímetros, tá bom? Negativos. E aí você tem o Y, que é o tamanho do seu nariz. O seu nariz tem 5 centímetros de altura, tá bom? Vamos pegar esses dados, vamos substituir lá na equação e aí resolvemos o nosso problema aqui, ó. Vamos resolver aqui nessa primeira, ó. Você tem o valor do S, que é o seu nariz, 5 centímetros, mais 1 sobre S' igual a 1 sobre o foco. O foco quanto é o foco mesmo? Menos 17,5. Olha aí. Aí, mesma coisa que a gente fez antes, ó. Isola o S'. S' é 1 sobre 17,5, negativo, menos 1 quinto. Ficou mal feito, né? Deixa eu só
Um quinto que veio do outro lado ficou negativo. Tá? Então, vou fazer aqui embaixo. 1 sobre essa linha é igual àquela conta ali. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer bem aqui na calculadora. Cadê a calculadora? Tá. Então, menos 1 sobre 17,5 menos 1 quinto. Na minha contabilidade aqui está dando menos 0,257. E aí, se você isolar o valor de S', vai dar 1 sobre esse valor aí. E aí, então, está negativo, né? Porque está do lado de lá também, do lado virtual. 1 dividido por 0,257. Está dando 3,89 aí é centímetro, né? Centímetro. Bom, e agora? Agora, vamos substituir esse valor aqui, né? Ó, você tem o valor de S', tem o valor de S, tem o valor de Y, aí vamos deduzir o Y, igualzinho como antes. O Y é o tamanho do objeto, 5 centímetros. Vai ser igual menos o S', que é 3,89, né? Sobre o S vale quanto? O S eu não escrevi aqui, né? Mas tá ali, ó, 60 centímetros. O S vale 60 centímetros. Tá do outro lado lá, 60 centímetros. Aqui 60. E aí você faz essa conta. Y' vai ser menos 5 vezes 3,89 divididos por 60. Vamos lá fazer essa conta. Se a minha contabilidade estiver correta, aqui está dando 0,32. E aqui a gente está fazendo tudo em centímetro, né? Então, o seu nariz que tem 5 centímetros só vai dar 1/3, né, de 1 centímetro. Vai encolher, né? De 5 centímetros para 1/3. 1/3 disso. Se eu tiver feito aqui as contas direitinho. De repente posso ter errado aqui em alguma dessas contas, né? Depois vocês... Espera aí. Acabei de achar um erro bem aqui. Acabei de achar um erro. Ó. O S é a distância de 60 centímetros, né? Ah, eu troquei. Então, aqui não é 5, é 60. Vai dar outro valor. Erro aqui. Vou deixar um aí. Vamos refazer essa conta aqui de cima. Aqui é 60 centímetros, que é a distância para o objeto, né? Então, ali vai ficar 1 sobre 17,5 menos 1 sobre 60. Vai dar outro valor. Deixa eu calcular aqui. Menos 1 sobre 17,5 menos 1, 60 avos, é igual a, se a minha contabilidade estiver correta, dá 0,0738. Aí você inverte isso aí, 0,738. É? 1 dividido por 0,738. 13,5 centímetros.
Já mudou, né? E aqui? Aqui vai mudar o quê? Ah, sim. Tem que trocar o valor errado que estava bem aqui, né? O valor certo é esse que está ali em cima. Menos 13,5. Agora faz essa conta aqui de novo também. 5 vezes 3,5 dividido por 60. Vou fazer aqui essa conta. 5 vezes 13,5 dividido por 60. Se a minha contabilidade estiver correta, vai dar isso aqui, vai dar outro valor. Dá 1,1, opa, 1,25 centímetros. Ok?